Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo invisível está bloqueando sua vida? Como se uma força oculta estivesse trabalhando contra seus esforços e sonhos? Talvez você tenha experimentado uma série de eventos negativos, em sequência. Problemas de saúde que médicos não conseguem explicar. Relacionamentos que se deterioram sem motivo aparente. Oportunidades que desaparecem no último momento. Ou uma constante sensação de peso e cansaço que drena suas energias. O que você talvez não saiba é que Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja Católica, revelou um segredo ancestral para identificar e devolver essas energias negativas, usando apenas um elemento simples encontrado em toda a casa: o sal. Mas não um sal comum, um sal consagrado e tratado de uma maneira específica que ativa seu poder divino de proteção. Este não é um ritual comum, nem um conhecimento que muitos sacerdotes compartilham abertamente. Por décadas, este ensinamento do Padre Pio permaneceu guardado entre seus seguidores mais próximos, transmitido apenas àqueles que realmente necessitavam de proteção imediata. A razão para tal discrição é simples. O poder da proteção divina através do sal consagrado congelado é tão potente que pode não apenas bloquear, mas devolver completamente qualquer tipo de energia negativa, bruxaria ou inveja dirigida contra você. Este não é um ensinamento sobre vingança ou retaliação, mas sobre justiça divina, fazer com que aquilo que foi enviado retorne à sua origem, restaurando o equilíbrio espiritual que foi perturbado quando você se tornou alvo dessas forças. Padre Pio viveu sua vida cercado por manifestações sobrenaturais. Desde cedo, ele podia ver anjos, Jesus e Maria, mas também enfrentava constantes ataques de entidades malignas. Durante décadas ele suportou não apenas os estigmas, as feridas de Cristo que sangravam continuamente em seu corpo, mas também batalhas espirituais intensas que poucos poderiam imaginar. Foi através dessas experiências que ele desenvolveu um entendimento profundo sobre como as energias negativas operam e, mais importante, como neutralizá-las efetivamente. A oração é a melhor arma que temos, dizia ele, mas também ensinou métodos práticos para situações específicas onde a pessoa estava sob ataque espiritual severo. O ritual do sal consagrado congelado é um desses métodos, talvez o mais poderoso para casos onde a pessoa precisa não apenas se proteger, mas reverter completamente o fluxo negativo direcionado a ela. Antes de revelar este poderoso ensinamento, que transformou a vida de milhares de pessoas, é fundamental que você compreenda algo essencial sobre o sal consagrado. Em todas as tradições espirituais, desde os antigos hebreus até os rituais cristãos modernos, o sal sempre foi reconhecido como um elemento de purificação e proteção. Não é coincidência que o sal seja mencionado mais de 40 vezes na Bíblia. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: "Vós sois o sal da terra", Mateus 5,13, atribuindo ao sal qualidades de preservação e influência positiva. O que poucos sabem é que, quando propriamente consagrado e tratado, conforme os ensinamentos do Padre Pio, o sal comum se transforma em um conduto de poder divino, capaz de identificar, absorver e redirecionador energias negativas. O poder do sal consagrado se amplia exponencialmente quando submetido ao processo de congelamento. Padre Pio explicava que, assim como a água muda sua estrutura molecular quando congelada, o sal consagrado, quando exposto a temperaturas muito baixas, cristaliza não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Esta cristalização espiritual cria uma matriz energética capaz de capturar as vibrações negativas e invertê-las, enviando-as de volta à sua origem com a mesma intenção com que foram enviadas. É um processo de justiça divina, não de vingança humana. A diferença é crucial. A vingança vem do ego ferido e gera mais escuridão. A justiça divina vem do amor e restaura a luz, permitindo que aquele que enviou o mal tenha a oportunidade de reconhecer seus erros ao sentir seus próprios efeitos. O mais extraordinário neste ritual é sua simplicidade. Diferente de outros métodos de proteção espiritual, que exigem conhecimentos esotéricos avançados ou objetos raros, o ritual
Do sal consagrado congelado requer apenas fé sincera. Um punhado de sal comum e acesso a um congelador. Padre Pio insistia que o poder não está no ritual em si, mas na intenção pura e na conexão com o divino durante sua execução. A simplicidade é o caminho para Deus, ele costumava dizer. E é justamente esta simplicidade que torna este método acessível a qualquer pessoa que necessite de proteção imediata contra energias negativas, independentemente de seu nível de conhecimento espiritual. Além disso, alterações repentinas na saúde que confundem médicos, dores que migram pelo corpo sem causa física identificável, alergias que surgem do nada, infecções recorrentes que não respondem a tratamentos convencionais, ou uma sensação constante de peso no peito ou nos ombros, podem indicar a presença de energias intrusivas que o ritual do sal consagrado congelado foi especificamente desenvolvido para neutralizar e devolver. A intuição também desempenha um papel crucial na identificação dessas influências. Padre Pio frequentemente dizia: preste atenção àquela pequena voz interior que sussurra avisos quando você está na presença de certas pessoas ou em determinados ambientes. Ele ensinava que todos possuímos um sensor espiritual natural que nos alerta para energias prejudiciais, mas que muitas vezes ignoramos esses alertas, racionalizando-os como simples antipatias ou preconceitos infundados. Se você consistentemente sente desconforto inexplicável na presença de alguém específico, se certos lugares parecem drenar sua energia instantaneamente, se objetos recebidos como presentes causam mal-estar quando você os toca ou mantém em sua casa, ou se você percebe mudanças abruptas no comportamento de animais domésticos quando determinadas pessoas visitam seu lar, todos estes são sinais que Padre Pio identificava como possíveis indicadores de que você está sendo alvo de energias negativas direcionadas, sejam elas conscientes ou inconscientes por parte de quem as envia. O sal, em sua essência mais pura, carrega uma simbologia espiritual profunda em praticamente todas as tradições religiosas do mundo. Na tradição judaico-cristã, o sal representa aliança, purificação e preservação. Quando Jesus chamou seus discípulos de sal da terra, ele invocava essa tríplice qualidade: a capacidade de preservar o que é bom, purificar o que está contaminado e selar alianças sagradas. Padre Pio compreendia que o sal não é apenas um elemento físico, mas um condutor de intenções espirituais, capaz de estabelecer fronteiras energéticas que entidades negativas não podem cruzar. Esta compreensão profunda veio não apenas de seus estudos teológicos, mas principalmente de suas experiências místicas diretas, onde ele testemunhou a eficácia do sal consagrado contra manifestações malignas que frequentemente o atormentavam, especialmente durante suas noites de oração intensa. O processo de congelamento intensifica o poder do sal, consagrado por uma razão que transcende o simbolismo. Padre Pio explicava que o congelamento cria um estado de suspensão energética, onde as propriedades purificadoras do sal são amplificadas. Na física, sabemos que o congelamento reduz o movimento molecular, criando uma estrutura mais organizada e estável. No plano espiritual, esse processo age de maneira semelhante. A energia negativa absorvida pelo sal é primeiramente congelada, neutralizada e imobilizada, para então ser reconfigurada e redirecionada. Isso explica por que muitas pessoas relatam uma sensação imediata de alívio assim que o sal consagrado é colocado no congelador, mesmo antes da conclusão do ritual. É como se um peso invisível começasse a ser removido, permitindo que a energia vital flua novamente por caminhos que estavam anteriormente bloqueados por interferências maliciosas. A questão sobre a frequência ideal para realizar este ritual é algo que Padre Pio abordava com cuidado. Ele ensinava que, como toda ferramenta espiritual poderosa, o ritual do sal consagrado congelado não deve ser banalizado ou realizado por simples superstição. A intenção é mais importante que a repetição, ele costumava dizer. Para situações de ataque espiritual intenso, o ritual pode ser realizado em 3 ciclos consecutivos de 7 dias,
preferencialmente iniciando em uma segunda-feira com lua crescente. Para proteção preventiva, uma vez a cada mudança de estação é suficiente. Padre Pio ressaltava que o importante não é a data exata, mas a sincronicidade com os ciclos naturais e a consistência da intenção. Ele também alertava que pessoas particularmente sensitivas ou que trabalham em ambientes carregados negativamente, como hospitais, prisões, tribunais ou mesmo certos ambientes corporativos altamente competitivos, podem beneficiar-se de uma prática mensal, alinhada com o ciclo lunar, preferencialmente durante a lua minguante, quando energias densas naturalmente começam seu processo de dissolução. Existem diversos relatos de pessoas que experimentaram transformações significativas após aplicarem o método do sal consagrado congelado. Maria, uma professora de 42 anos de São Paulo, sofria há mais de 3 anos com uma doença de pele que nenhum dermatologista conseguia diagnosticar com precisão. Erupções vermelhas e dolorosas surgiam em seu corpo sem padrão aparente, causando não apenas desconforto físico, mas também constrangimento social. Os resultados podem começar a se manifestar em apenas 24 horas. Problemas inexplicáveis começam a se resolver, a energia vital retorna, oportunidades surgem novamente, e muitas vezes, aqueles que enviaram o mal procuram reconciliação sem sequer entender por que se sentem compelidos a fazê-lo. O primeiro pilar deste ensinamento é a consagração consciente. Não basta simplesmente pegar qualquer sal e colocá-lo no congelador. O processo de consagração exige intenção focada e conexão espiritual autêntica. Padre Pio ensinava que devemos iniciar separando uma quantidade de sal puro, preferencialmente sal marinho não refinado, em um recipiente de vidro limpo. Em seguida, devemos colocar nossas mãos sobre este recipiente e fazer uma oração sincera de consagração. Ele recomendava palavras simples como: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagro este sal para que se torne instrumento de proteção divina em minha vida. Que todo mal enviado contra mim seja absorvido por estes cristais e devolvido à sua origem não por vingança, mas para que a justiça divina se manifeste e a verdade seja revelada. Amém. O que torna esta consagração poderosa não é a elaboração das palavras, mas a sinceridade com que são pronunciadas e a consciência de que você está conectando este elemento natural à fonte divina de toda a proteção. O segundo pilar é o congelamento intencional. Após a consagração, o sal deve ser colocado no congelador com uma intenção específica. Padre Pio explicava que, ao submeter o sal consagrado ao processo de congelamento, estamos simbolicamente congelando todas as energias negativas dirigidas contra nós. Durante este processo, devemos visualizar claramente qualquer problema inexplicável que estejamos enfrentando sendo absorvido pelos cristais de sal. Seja uma doença sem diagnóstico claro, dificuldades financeiras repentinas, conflitos relacionais sem motivo aparente, ou uma sensação persistente de bloqueio espiritual. Todos estes sintomas de possível interferência negativa devem ser mentalmente direcionados ao sal enquanto ele congela. Este processo não é instantâneo. O sal deve permanecer no congelador por pelo menos 7 horas, idealmente durante a noite, representando um ciclo completo de transformação. O terceiro e último pilar é o redirecionamento consciente. Esta é a parte mais delicada do ensinamento e requer intenção pura. Após o período de congelamento, o sal consagrado não deve ser simplesmente descartado. Padre Pio ensinava um método específico. O sal deve ser retirado do congelador e colocado em água corrente, preferencialmente em um rio, mar ou riacho natural, ao nascer ou pôr do sol. Durante este processo, devemos pronunciar palavras de liberação. Assim como esta água leva estes cristais de sal, que toda energia negativa absorvida seja devolvida à sua origem. Não por minha vontade, mas pela vontade divina. Que aqueles que enviaram o mal possam reconhecer seus atos e transformar seu coração. Se você realmente acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar sua vida e proteger sua família,
Assim como já protegeu milhares de pessoas ao redor do mundo, compartilhe esta mensagem e escreva nos comentários: "Estou protegido pelo sal divino." Sua fé ativará esta proteção ainda hoje. Muitos se perguntam: como reconhecer os sinais de que estamos sob influência de energias negativas ou bruxarias? Padre Pio era excepcionalmente sensível a estas manifestações e ensinou seus seguidores a identificarem padrões específicos que indicam interferência espiritual maliciosa. O primeiro e mais comum sinal é uma série de infortúnios inexplicáveis em sequência, especialmente quando afetam áreas da vida que antes fluíam naturalmente. Imagine despertar diariamente sentindo-se inexplicavelmente exausto, mesmo após uma noite de sono aparentemente tranquila. Suas finanças começam a deteriorar sem razão lógica. Negócios que sempre deram certo subitamente falham. Dinheiro desaparece de formas inexplicáveis. Despesas inesperadas surgem continuamente. Relacionamentos estáveis começam a se desintegrar, com discussões sem motivo aparente. E você nota que certas pessoas parecem mudar de comportamento ao seu redor, de forma abrupta e inexplicável. Outro sinal revelador são os sonhos recorrentes com símbolos, objetos ou pessoas específicas. Padre Pio, que possuía o dom da interpretação dos sonhos, explicava que nosso subconsciente espiritual frequentemente detecta ataques que nossa mente consciente ignora e tenta nos alertar através da linguagem simbólica dos sonhos. Sonhos com água suja, animais ameaçadores, especialmente serpentes ou aranhas, pessoas conhecidas realizando atos hostis, ou a sensação de estar sendo perseguido ou sufocado, são particularmente significativos. Finalmente, é essencial compreender que o ritual do sal consagrado congelado não substitui outras práticas espirituais regulares, como a oração, a meditação ou a participação em serviços religiosos. Pelo contrário, ele funciona como um complemento a uma vida espiritual ativa. Padre Pio frequentemente alertava contra o que chamava de materialismo espiritual, a tendência de buscar soluções rápidas e milagrosas sem o comprometimento com um caminho de desenvolvimento espiritual contínuo. O ritual é eficaz na medida em que se harmoniza com sua vida espiritual como um todo. Ele ensinava. É por isso que pessoas com práticas espirituais regulares geralmente relatam resultados mais imediatos e duradouros após realizarem o ritual. Se você está enfrentando ataques espirituais severos, considere não apenas o ritual do sal consagrado congelado, mas também uma avaliação sincera de suas práticas espirituais diárias e das companhias e ambientes que frequenta, pois muitas vezes o ataque espiritual encontra portas abertas através de nossas próprias escolhas e hábitos. A eficácia do ritual do sal consagrado congelado se manifesta de formas distintas, mas Padre Pio identificava 3 padrões principais de resultados, que costumam ocorrer nas primeiras 24 a 72 horas, após sua conclusão. O primeiro e mais comum é o que ele chamava de liberação energética, uma sensação física de alívio, como se um peso invisível fosse removido dos ombros ou do peito. Muitas pessoas relatam sono mais profundo e reparador já na primeira noite após o ritual, frequentemente acompanhado de sonhos vívidos de limpeza ou transformação, como nadar em águas cristalinas ou atravessar portais luminosos. Esta fase inicial geralmente vem acompanhada também de uma sensação de clareza mental renovada, como se uma névoa que obscurecia o pensamento fosse dissipada, permitindo o discernimento mais aguçado e tomada de decisões mais segura. O segundo padrão de resultados envolve o que Padre Pio descrevia como rearranjo circunstancial. Eventos externos começam a se realinhar de maneiras que parecem coincidências, mas que na verdade refletem a remoção de bloqueios espirituais. Oportunidades que haviam desaparecido subitamente ressurgem. Pessoas que se afastaram inexplicavelmente retornam. Objetos perdidos em circunstâncias misteriosas são encontrados, e obstáculos que pareciam intransponíveis começam a se dissolver. É durante esta fase, que geralmente ocorre entre o 3º e o 7º dia após o ritual, que muitas pessoas também experimentam um fenômeno intrigante.
Aqueles que enviaram energias negativas frequentemente entram em contato, muitas vezes, sem motivo aparente, e em alguns casos, confessam suas ações ou pedem perdão. Isto acontece não por magia ou manipulação, mas porque, ao ter suas próprias energias negativas devolvidas, a pessoa se vê confrontada com o desconforto que tentou causar, o que naturalmente desperta a consciência e o desejo de reparação. O terceiro e mais profundo padrão de resultados é o que Padre Pio chamava de transformação dos padrões recorrentes. Muitas pessoas que sofrem ataques espirituais estão, na verdade, presas em ciclos repetitivos de experiências negativas, que se manifestam em diferentes áreas da vida, mas seguem estruturas similares. O ritual do sal consagrado congelado não apenas neutraliza ataques específicos, mas também ajuda a quebrar esses padrões mais profundos, permitindo uma renovação fundamental. Esta fase geralmente se manifesta mais plenamente entre 2 a 3 semanas após o ritual e se caracteriza por insights profundos sobre comportamentos, crenças ou relacionamentos que inconscientemente facilitavam a vulnerabilidade espiritual. Muitas pessoas relatam uma sensação de despertar para dinâmicas tóxicas que haviam normalizado, seguida por uma coragem renovada para estabelecer limites saudáveis. É como se o ritual não apenas removesse a influência externa negativa, mas também fortalecesse o sistema imunológico espiritual, tornando a pessoa naturalmente mais resistente a futuros ataques. Um aspecto frequentemente mal compreendido sobre o ritual do sal consagrado congelado é sua relação com o perdão. Padre Pio enfatizava que este método não é uma alternativa ao perdão, mas sim um caminho para tornar o perdão autêntico possível. É difícil perdoar genuinamente quando ainda estamos sob influência das energias negativas enviadas contra nós. Ele explicava: o ritual não busca punir o ofensor, mas criar uma separação energética que permita à vítima recuperar sua autonomia espiritual. Uma vez livre da influência negativa, a pessoa encontra-se em uma posição muito mais favorável para oferecer perdão genuíno, não como um ato de submissão ou negação do dano sofrido, mas como uma escolha consciente feita a partir de uma posição de força e clareza. Muitos testemunham que, após o ritual, sentimentos de raiva e ressentimento que pareciam impossíveis de superar começam a se dissipar naturalmente, dando lugar a uma compreensão mais compassiva, mesmo em situações de grandes injustiças. O ritual também tem uma dimensão preventiva poderosa, que vai além da neutralização de ataques existentes. Padre Pio ensinava que, ao devolver energias negativas à sua origem, através do método do sal consagrado congelado, criamos o que ele chamava de escudo de reflexão, uma barreira energética que não apenas bloqueia novos ataques, mas automaticamente os redireciona sem necessidade de rituais adicionais. Este escudo não é permanente e pode requerer renovação periódica, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade como transições importantes, mudanças de casa, emprego, relacionamentos ou durante crises de saúde. No entanto, cada vez que o ritual é repetido, o escudo tende a se formar mais rapidamente e durar mais tempo, como se nosso campo energético desenvolvesse uma memória de proteção. Pessoas que incorporam o ritual como parte de sua prática espiritual regular frequentemente relatam que, com o tempo, até mesmo o pensamento de enviar-lhes energias negativas causa desconforto imediato em potenciais agressores espirituais, criando assim uma proteção preventiva natural. A principal lição que Padre Pio transmitia, através do ensinamento do sal consagrado congelado, transcende o próprio ritual. É a compreensão de que somos participantes ativos, não vítimas, passivas, no universo energético que nos cerca. Deus nos deu não apenas o direito de nos protegermos, mas também as ferramentas para fazê-lo. Ele afirmava: o ritual nos lembra que, embora não possamos controlar as intenções ou ações dos outros, temos autoridade espiritual sobre o que permitimos permanecer em nossa esfera energética. Esta não é uma postura de medo ou paranoia constante em relação a possíveis ataques, mas sim de consciência soberana sobre nossas fronteiras espirituais.
Ao praticar o ritual do sal consagrado congelado com intenção pura, não estamos apenas nos protegendo temporariamente, estamos declarando nossa decisão de viver conforme as leis espirituais de harmonia e equilíbrio. E talvez esta seja a verdadeira proteção. Não o ritual em si, mas o despertar da consciência para nossa responsabilidade e poder no mundo invisível que constantemente interage com nossa realidade material. Não espere que a situação se torne insustentável para agir. O momento de aplicar este poderoso ensinamento do Padre Pio é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer, permitindo que uma nova realidade, livre de interferências negativas, comece a se manifestar em sua vida com o próximo nascer do sol. Após realizar o ritual do sal consagrado por 3 ciclos consecutivos, conforme ensinado por Padre Pio, as lesões começaram a desaparecer rapidamente. O mais surpreendente, porém, foi quando descobriu que uma antiga colega de trabalho com quem havia tido desentendimentos anos antes, procurou-a para pedir perdão, confessando que havia desejado intensamente que algo de ruim acontecesse com ela. Esta reconciliação espontânea é um dos efeitos mais frequentemente relatados após o ritual. A pessoa que enviou energias negativas sente-se compelida a buscar perdão, muitas vezes sem compreender completamente por que se sente assim. Carlos, empresário de 58 anos do Rio de Janeiro, viu seu próspero negócio familiar entrar em colapso inexplicavelmente. Clientes fiéis cancelavam contratos sem justificativa clara, equipamentos quebravam com frequência anormal e funcionários, de longa data, entravam em conflitos intensos entre si. A situação financeira deteriorou-se tão rapidamente que, em 6 meses, ele considerava declarar falência. Foi quando sua esposa, devota de Padre Pio, sugeriu o ritual do sal consagrado congelado. Inicialmente cético, Carlos aceitou realizar o procedimento mais como um gesto para agradar a esposa, do que por convicção própria. Os resultados começaram a aparecer em menos de uma semana. Um grande cliente que havia cancelado um projeto voltou atrás em sua decisão, oferecendo inclusive um adiantamento substancial. Um problema legal que ameaçava a empresa foi resolvido inesperadamente a seu favor. E o mais significativo, Carlos descobriu que um sócio minoritário estava sabotando deliberadamente o negócio por inveja, após sentir-se estranhamente compelido a confessar suas ações durante uma reunião. Talvez o caso mais impressionante seja o de Luciana, uma jovem médica de 34 anos de Belo Horizonte, que enfrentava uma misteriosa incapacidade de manter relacionamentos amorosos. Cada novo relacionamento prometedor terminava abruptamente após aproximadamente 3 meses, sempre com o parceiro relatando sensações inexplicáveis de sufocamento ou desconforto quando estava com ela, apesar de afirmar que a amava. Após anos de terapia sem resultados concretos, Luciana encontrou um livro sobre os ensinamentos de Padre Pio e decidiu tentar o ritual do sal consagrado congelado. Durante o processo de descongelamento e liberação do sal, ela teve uma intuição clara sobre sua madrinha, que sempre demonstrara comportamento possessivo em relação a ela. Sem confrontar diretamente a madrinha, Luciana realizou mais 2 ciclos do ritual. 2 semanas depois, a madrinha telefonou em lágrimas, confessando que desde que Luciana era adolescente, realizava trabalhos espirituais para afastar seus namorados por medo de perdê-la para outra família. O mais notável foi que esta confissão aconteceu espontaneamente, sem qualquer menção ao ritual por parte de Luciana. 6 meses depois, Luciana iniciou um relacionamento saudável que eventualmente levou ao casamento, com a bênção sincera de sua madrinha, que buscou ajuda espiritual para transformar seus padrões de apego e controle. É importante abordar algumas precauções fundamentais antes de realizar o ritual do sal consagrado congelado. Padre Pio enfatizava que a intenção por trás do ritual deve ser sempre pura, focada na justiça divina e não na vingança pessoal. Quando agimos motivados pelo desejo de vingança, abrimos as portas para as mesmas energias negativas que estamos tentando combater, ele advertia. Por isso, antes de iniciar o processo, recomenda-se um momento de oração sincera, pedindo clareza, de intenção e purificação do coração.
Se você sentir raiva, ressentimento ou desejo de causar sofrimento a alguém específico, é melhor adiar o ritual até que possa realizá-lo com o espírito adequado. Lembre-se, o objetivo não é causar mal a quem enviou energias negativas, mas sim restaurar o equilíbrio espiritual, permitindo que a pessoa enfrente as consequências naturais de suas ações e, idealmente, aprenda com elas. Outro aspecto crucial diz respeito ao recipiente utilizado para armazenar o sal. Padre Pio recomendava especificamente recipientes de vidro transparente, nunca de plástico ou metal. O vidro, por sua natureza não reativa e sua capacidade de permitir a passagem da luz, mantém a integridade energética do sal consagrado. O recipiente deve ser novo ou completamente purificado através de uma lavagem com água corrente e exposição ao sol por pelo menos 3 horas. Alguns relatos indicam que recipientes de cerâmica branca não esmaltada também podem ser eficazes, especialmente aqueles feitos à mão, mas o vidro permanece como a escolha preferencial. Quanto à quantidade de sal, Padre Pio indicava que 3 colheres de sopa são suficientes para proteção pessoal, enquanto uma xícara cheia é recomendada para a proteção de uma casa inteira ou ambiente de trabalho.